Oi, pessoal. Sejam todos mais uma vez muito bem-vindos ao canal Espiritismo e Renovação. É com alegria e satisfação que recebo a todos aqui. Como de hábito, faremos uma leitura do livro Pão Nosso, né? Este livro que foi psicografado por Francisco Cândido Xavier, o autor espiritual é Emmanuel, e leremos especificamente o capítulo número 28 e os fins. Mas antes de começar a leitura, eu já peço, encarecidamente, que, possa a pessoa se inscrever no canal, compartilhar o conteúdo, pois assim está promovendo o conteúdo espírita e também está promovendo, um material edificante. Sem mais delongas, vamos lá. Então, capítulo 28 e os fins. Mas nem todas as coisas edificam. Paulo, primeira epístola aos Coríntios, capítulo 10, versículo 23. Sempre existiram homens indefiníveis que, se não fizeram mal a ninguém, igualmente não beneficiaram a pessoa alguma. Examinadas nesse mesmo prisma, as coisas do caminho precisam interpretação sensata, para que se não percam na inutilidade. Bom, aqui Emmanuel, já está falando aí desse paradoxo, desse contexto, de que muitas vezes a pessoa, eu não faço mal para ninguém. Bom, mas em compensação também não está beneficiando, não está fazendo bem, né? E a gente, como diz o autor, que a gente tem que olhar as coisas do caminho, né? Mas que coisas são essas, né? Vamos então dar prosseguimento à leitura. É lícito ao homem dedicar-se à literatura ou aos negócios honestos do mundo e ninguém poderá contestar o caráter louvável dos que escolhem conscientemente a linha de ação individual no serviço útil. Entretanto, será justo conhecer os fins daquele que escreve ou os propósitos de quem negocia. De que valerá ao primeiro a produção de longas obras, cheia de lavores verbais e de arroubos teóricos, se as suas palavras permanecem vazias de pensamento construtivo para o plano eterno da alma? Em que aproveitará o comerciante a fortuna imensa, conquistada através de operosidade do cálculo, quando vive estagnada nos cofres, aguardando os desvarios dos descendentes? Em ambas as situações, não se poderia dizer que tais homens cogitavam de realizações ilícitas. Todavia, perderam tempo precioso, esquecendo que as menores coisas trazem finalidade edificante. Então, meus irmãos e irmãs, aqui está dizendo que a gente deveria buscar no mundo fazer coisas que, enfim, tem algum propósito, né? Qual é a finalidade? Para quê, né? Ah, que nem diz ali, eu vou ganhar muito dinheiro. Tá, mas para quê? Ah, eu quero ter muito dinheiro. Não, tudo bem, não é ilícito, né? Como diz ali o autor espiritual. Mas não seria interessante justamente a gente pensar em promover o bem, né, das pessoas, né? Por exemplo, a pessoa ganha muito dinheiro. Ela pode reinvestir isso daqui a pouco numa obra assistencial. A pessoa também, ao invés de simplesmente deixar o dinheiro parado, ela pode daqui a pouco oportunizar empregos, né, numa construção civil, né, daqui a pouco gerando investimento na sociedade, né? A pessoa que nem diz ali que escreve algo, que seja algo que realmente tenha utilidade, não seja uma coisa vazia, uma coisa que não vai produzir nada de bom, né? Porque daí daqui a pouco tu tá gastando o teu tempo e fazendo com que daqui a pouco, né, como a gente vê, infelizmente, aí na internet, pessoas gastando horas e horas e horas em conteúdo que no fim não vai trazer nenhum tipo de benefício, em coisas realmente que são inúteis. Mas a gente pode avaliar, então, a vida sobre vários e vários aspectos, né? Será que aquilo que eu estou fazendo sempre tem um bom propósito, né? Será que vai trazer uma consequência boa para mim ou para os demais, né? Porque, como diz ali, né, tu simplesmente acumular recursos, né? Qual é que é o propósito da existência corporal? É um jogo, entre aspas, né?
de que quem chegar ao final da vida, ao final da encarnação, aquele que tiver mais dinheiro ganha, né? A vida é muito mais do que isso. Só que a gente vive como se fosse num tipo de competição, em que importa quem tem a melhor roupa, o melhor carro, a melhor casa, quem faz a melhor viagem, né? E qual é o propósito disso? Causar inveja nos demais, né? Ser admirado, enfim. Então, que a gente consiga estar ciente, né, do propósito daquilo que todos nós fazemos. Prossegue Emmanuel, o trabalhador cônscio das responsabilidades que lhe competem não se desvia dos caminhos retos. Há muita aflição e amargura nas oficinas do aperfeiçoamento terrestre, porque os seus servidores cuidam, antes de tudo, dos ganhos de ordem material, olvidando os fins a que se destinam. Enquanto isso ocorre, intensificam-se projetos e experimentos, mas falta sempre a edificação justa e necessária. Então, fica acho que bem claro que tu ganhar, né, não há problema algum em a gente de forma honesta trabalhar, obter as coisas, não é sobre isso. A questão é tu pensar exclusivamente na questão do ganho material, né? E, que nem diz ali, olvidando, ou seja, se esquecendo da finalidade, né? Ah, eu quero ganhar muito dinheiro, tá, ok, tu é lícito, né? Daqui a pouco tu é enfim, tu é um bom vendedor, tu é um bom empreendedor, não há problema nisso. Mas, em termos, né, pensando enquanto ser espiritual que vai reencarnar várias e várias vezes, né, partindo deste prisma, né, partindo dessa visão, né, de que nós vamos viver muitas e muitas encarnações. De que forma eu poderia utilizar esse dinheiro para melhor benefício meu e dos demais, né? E aí a gente pode pensar em várias situações, né? Será que eu não posso, daqui a pouco, eu sabendo que tem alguém que está precisando de um caderno, de um livro, né, de algum tipo de suporte, será que eu não poderia auxiliá-lo, né? Será que eu sabendo que tem uma demanda, por exemplo, na minha região, né, por algum tipo de empreendimento imobiliário e eu tenho condições de fazê-lo, né, por que não executar, né? Porque além de estar gerando emprego, né, em renda para várias pessoas através da dignidade do trabalho, eu estou promovendo o crescimento da cidade e assim por diante, do que simplesmente deixar o dinheiro parado e vivendo de juros, né? Enfim, a gente pode pensar em uma série de situações que a gente pode, de alguma forma, tentar vir a ser útil para as pessoas, né? Daqui a pouco, né, a pessoa tem um tempo livre, eu vou ir no centro espírita, vou participar de algum tipo de trabalho, né? Enfim, pode ser em qualquer tipo de atividade religiosa, né? Estou apenas citando o espiritismo como exemplo, mas que a gente não se perca, né, da finalidade, né, maior da vida, que é a evolução espiritual em si. Que todo o restante, né, o corpo, né, o dinheiro, tudo isso é efêmero, né? Mas as coisas que nós fazemos, né, para o bem, né, elas vão ficar gravadas, né, no nosso perispírito e também elas ficam indelevelmente registradas na lei de causa e efeito, né? Então, se a gente está semeando coisas boas, consequentemente, a gente vai estar promovendo o bem para nós mesmos e para os outros. E aí a gente pode entrar numa espiral ascendente, né, de melhoria e assim, né, de forma bem simples, né, está contribuindo com uma pequena parte que nos cabe para um mundo mais justo, para um mundo melhor, né? Então, se todo mundo participar dessa edificação, né, e contribuir com aquilo que lhe cabe, né, sendo uma pessoa gentil no trabalho, gentil em casa, com os recursos de que dispõe, né, porque a gente pensa em recursos só como sendo dinheiro, mas o tempo também é um recurso, né? Então, se a gente tem uma pessoa que está numa situação desesperadora e a gente dá o nosso tempo para ela, muitas vezes a gente pode até evitar um suicídio, né? A gente pode evitar algum tipo de violência, né, contra um terceiro e assim por diante. Então, que a gente consiga, né, pensar nesses propósitos, né, da vida maior, da vida espiritual.
Então, já agradeço a todos que chegaram até aqui, né? Fico muito feliz. E que possam, né, se gostaram, que possam compartilhar esse conteúdo, que possam deixar o seu like e também fazer a inscrição no canal. Que Deus proteja e abençoe a todos nós.